Sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tema de hoje fala sobre a faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. É uma continuidade desse tema que a gente já começou há 2 semanas, essa é a terceira sessão sobre esse mesmo tema. Estamos então na pergunta número 471 do Livro dos Espíritos. E a pergunta número 471 diz assim: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? E a resposta é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. Se não existe razão aparente, se a gente não consegue descobrir a razão daquela predisposição, daquela alegria, daquela sensação que a gente tem, da mesma maneira acontece também com sentimentos que não são tão bons. Se a gente não consegue atribuí-las a uma razão lógica, por que eu estou tão bem assim hoje, é só uma disposição física, né? Logicamente que isso nem sempre é assim, às vezes, logicamente, você está bem fisicamente pode te dar uma sensação boa, principalmente se você teve dias anteriores que não eram tão bem, tão bons, mas quando isso acontece, principalmente no amanhecer, é muito resultado, como a gente já comentou numa sessão anterior, quando a gente falou de sono e sonho, de uma convivência com amigos na espiritualidade, às vezes convivência bastante agradável, que trouxe para a gente, no rememorar, no acordar cedo, ainda uma sensação de bem-estar, de felicidade indescritível, que você não consegue achar a razão para que aquilo aconteça. Então pode sim ter um intercâmbio de ideias sendo trocados com a espiritualidade. Pergunta número 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? E a resposta? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penseis tenham sido os espíritos que trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Ou seja, logicamente que os espíritos, nem os bons e nem os maus, têm uma capacidade de alterar a vida física, estabelecer que certas situações aconteçam, sejam elas felizes ou infelizes, como no caso aqui, não foi o espírito que colocou o dinheiro ali no chão para você achar. Agora, eles podem sim, dependendo de onde está a sua vibração e com quem você está mais acessável, vamos dizer assim, a gente já falou sobre isso, né? Onde está o nosso pensamento, onde está a nossa vibração, ali estão também os pensamentos que se coadunam conosco e que estão próximos de nós. Então, diante de uma situação dessa, você pode se sentir compelido a agir de maneira, por exemplo, a ficar com o dinheiro sem nem mesmo procurar se alguém pode ter perdido aquele dinheiro e sem nem avaliar se a pessoa que perdeu o dinheiro pode estar fazendo muita falta dele, né? Eu lembro que alguns dias, esses dias mesmo, aconteceu uma situação, se eu não me engano foi dentro de um táxi, de um casal de idosos, deixou R$4.000 dentro do táxi e o motorista do táxi achou aquele dinheiro e foi atrás dos idosos para poder devolver para eles, né? E eles ficaram muito felizes, lógico, pela honestidade, pelo ímpeto do motorista de ir lá e devolver aquele dinheiro. Ele poderia simplesmente falar assim, já que esqueceu aqui, não sabe onde esqueceu, poderia ter embolsado aquele dinheiro e ter ficado com ele. O que leva o indivíduo a agir de uma maneira ou de outra, além dos seus ímpetos pessoais, quer dizer, como está a sua
daquilo que ele acha mais importante, também é a influência que ele pode receber da espiritualidade. Da maneira que ele continua sendo responsável pela ação, ou seja, aquilo que você obedece é aonde estão os teus pensamentos. Então você é responsável pela ação, mas você pode sim estar sendo intuído tanto pelo bem quanto pelo mal. Age. Lembrei de uma historinha há pouco tempo atrás, de uma história que me contaram, que era um garoto vem e fala com o avô e conta para o avô que os meninos da escola estão fazendo bullying com ele, estão maltratando, né? E ele pergunta para o avô se aquilo era lícito, né? se aquilo era verdadeiro. Aí o avô conta uma historinha para o menino. Falou o seguinte: olha, cada um de nós tem dois lobos. Um que é muito bravo, muito feroz e que parte para a violência, e um outro que é muito calmo e muito tranquilo, muito agradável, muito afável. Eles estão sempre brigando na nossa mente. E aí o menino pergunta para o avô: mas quem que ganha? Aí o avô dá um sorriso e diz para ele assim: aquele que você alimenta mais. Então é uma clara exemplificação, uma metáfora para esse próprio processo. Onde você direciona o seu pensamento, onde você leva o seu pensamento, você traz consigo a possibilidade de ser intuído ou ser afetado por seres desencarnados, tanto quanto por encarnados. Então, na medida que o nosso pensamento se tenta colocar uma determinada posição, se você tenta colocar uma posição mais aquela, como a gente já disse na vez passada, de enxergar o copo cheio, você tende a encontrar pessoas, pensamentos e espíritos que também tendem a demonstrar para você que o copo está cheio. Se você tende a enxergar sempre o copo vazio, você também vai encontrar indivíduos, pensamentos e espíritos que também tendem a direcionar para o copo vazio. Então, como somos imperfeitos, somos acessíveis ou a gente nunca fica parado, estacionado num determinado nível. A gente está o tempo todo subindo e descendo. Às vezes o nosso pensamento desvia e cai, às vezes o nosso pensamento está mais elevado. É um exercício diário e constante de manter o pensamento num determinado nível, que é aquele que a gente quer manter. Então, voltando, como eu já disse na sessão passada, não é à toa que o Evangelho recomenda orai e vigiai o tempo todo. O orar e vigiar o tempo todo é isso, é tomar conta do seu pensamento e manter o seu pensamento alinhado, mais uma vibração mais elevada, de maneira que você também possa ser ajudado, auxiliado, intuído, influenciado por entidades mais elevadas e que tenham interesse em te ajudar. Você fica mais permeável a boas influências. Se você se deixa levar para pensamentos não tão elevados, é mais fácil, você fica mais influenciável, mais permeável a pensamentos que estão alinhados com aquele tipo de pensamento. Então não dá para se reclamar, porque, de novo, a responsabilidade, o livre-arbítrio dá para você a consequência dos teus atos. Não é porque você foi intuído por fulano ou por ciclano que você deixa de ter responsabilidade sobre as suas decisões. Mas também auxilia se você manter os seus pensamentos mais elevados. E aí ele diz assim, se eles podem criar essas situações de maneira que eles possam te influenciar. A gente também já comentou na sessão passada que certas situações ou enxergar o copo meio vazio pode ser influenciado por outras pessoas, tanto por encarnados como por desencarnados. Se você está numa roda de amigos e as pessoas começam a gerar pensamentos que não são muito elevados, que são tendentes ao ódio, à raiva, à vingança, a pensamentos que te influenciam para a violência, cabe a você decidir se você quer ficar ali ou não. Se você entra na vibe, continua e começa a se influenciar daqueles pensamentos, aquela roda de conversa começa a gerar informações, vibrações que não são muito elevadas e também ser influenciados por entidades desencarnadas que se aproximam daquela vibração, porque tem interesse naquela vibração. Então você gera um processo, um vórtice que começa a gerar uma energia negativa. Você pode mudar o tom da conversa,
Então assim, olha, vamos falar de outro assunto? Muda de assunto e eleva para uma outra coisa que não tem nada a ver com aquele assunto, para quebrar aquela frequência, aquela vibração, ou pode simplesmente pedir licença e sair de lá e ir para outro lugar. Porque se eles têm o direito e o livre-arbítrio de escolher com que assunto eles querem conversar, você também tem o direito e o livre-arbítrio de escolher se você quer participar daquela vibração. O que a gente sabe que, com certeza, esse tipo de movimento é um movimento que pode te influenciar a enxergar o copo meio vazio. E uma vez que você sai de uma roda de conversa dessa, de uma discussão dessa, e se afasta daquela discussão, você carrega com você aquele nível de vibração e pode, então, ser influenciado por amigos da espiritualidade que não estão muito interessados em te elevar o pensamento, e mais fazer com que você gere pensamentos de vingança, de ódio, de violência. E aí você sai de lá chutando cachorro, gritando com todo mundo, brigando com todo mundo, porque você está influenciado naquela frequência. Então eles podem criar esse movimento, sim, na medida em que eles podem intuir certas pessoas que são mais permeáveis a gerar um tipo de discussão, a gerar um tipo de vibração que pode afetar as pessoas à volta. Então você pode ser influenciado a chegar próximo de pessoas que têm esse tipo de comportamento ou de pensamento, de vibração, e a partir dali então ser afetado. Quando a gente fala que espíritos malignos, espíritos do mal influenciam e fazem mal para a gente, muitas vezes o mecanismo mais claro e mais fácil de influenciar-nos é fazer com que alguém nos conte que alguém está tentando nos fazer mal. Quando chega a informação de que a gente está sendo vítima da influência de espíritos não muito bons, o nosso pensamento naturalmente cai e gera uma sensação: poxa, mas por que está querendo fazer isso comigo? Eu não fiz nada. Então cai o nosso nível de vibração, começa a gerar um sentimento de ódio, de afastamento, e é a chave, é a senha para que eles possam nos acessar. Então, diante de uma situação dessa, a primeira coisa é fazer levar o pensamento, direciona para Deus e fala: Pai, com você, assim, eu estou fazendo o que eu posso, né? Elevar o pensamento, elevar a vibração, nos colocar num nível, num patamar diferente, faz com que a gente isole esse tipo de frequência e que eles não nos afetem, não cheguem até nós, né? Porque vai ser uma briga constante, por isso orai e vigiai o tempo inteiro. Bom, e a gente entra agora num outro tema, dentro do mesmo capítulo, que tem por título Possessos. Então, é só uma pequena informação aqui, um introito aqui, uma introdução. Possessos ou possessão é um dos estágios, aliás, é o estágio mais avançado da obsessão, né? O que é obsessão? Obsessão é a capacidade que uma entidade tem, seja ela encarnada ou desencarnada, de afetar o nosso comportamento, levar o nosso comportamento para uma direção diferente, né? E aí tem vários materiais para quem gostar do assunto, é um assunto que sempre chama bastante atenção. Então você vai encontrar esse assunto no livro Mediunidade, de Edgar Argon, no capítulo 13. Você vai encontrar Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, está no capítulo 9, com o tema Possessão. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, que está no capítulo 3, e explica sobre o que é obsessão e traz um trecho que está no Evangelho do Espiritismo, que diz assim: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo, apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, quando a gente fala de possessão, é o estágio mais avançado da obsessão. O primeiro estágio da obsessão é influenciação, é quando a gente se vê influenciado por a ideia de outra pessoa, mas ainda assim você pode se influenciar, como por exemplo numa conversa que está degenerando, que está indo para a vingança, para o sentimento ruim, você se deixa influenciar por aquilo, mas você ainda tem a capacidade de retornar e falar: opa, não quero isso para mim. Então isso é só uma influenciação que você está acontecendo. Pode acontecer de encarnado para encarnado, pode acontecer de desencarnado para encarnado. É aquela história, começa a vir pensamentos não muito bons e você percebe que aqueles pensamentos não são muito bons,
para a situação e muda a frequência de vibração. Isso é só uma influenciação. Num nível mais avançado, tem a fascinação. A fascinação é quando o ser cria uma situação de vínculo com outro ser, de maneira que ele passa a ser muito influenciado por aquele outro. Quando está fascinado e, por exemplo, achando que, nossa, tal pessoa é tão sábia, é tão inteligente, é tão... que a pessoa começa, na falta de capacidade de fazer um crivo ou de analisar, começa a atender aquilo que está sendo dito. Então, sem muito pesquisar, sem muito entender se aquilo está sendo bom ou não. Então você começa a deixar de ter o livre-arbítrio por seguir. Isso acontece, por exemplo, com líderes religiosos, que podem muitas vezes, isso explica porque muitas vezes alguns líderes religiosos fazem com que as pessoas tomem atitudes que você fala, como é que a pessoa em sã consciência faz um negócio desse? Porque a pessoa simplesmente já deixou de passar pelo crivo e simplesmente acredita que aquela pessoa tem, que aquele espírito tem sabedoria e sabe o que está dizendo, que você é um reles mortal, não sabe, então você segue o que está sendo indicado. Isso é muito comum na mediunidade, por exemplo, quando um médium começa a receber informações, instruções, mensagens da espiritualidade, de um espírito que, por exemplo, pode se dizer como seu mentor, como seu orientador, e começa a repassar encaminhamentos que não tem muito sentido, não tem muita lógica, só que o indivíduo, por considerar que aquele espírito é um espírito, que se está se dignando a lhe passar uma mensagem, então deve ser um espírito sábio. E como eu sou muito ignorante, então eu não sei, me parece estranho, mas eu vou seguir o que ele está dizendo, porque eu acho que ele deve ser mais sábio do que eu. E começa a seguir essas indicações que não são lá muito sábias, cai num processo de fascinação. Normalmente, a fascinação, se ela não é descoberta e o indivíduo percebe que aquilo não tem sentido e muda a frequência vibratória, se afasta daquela comunicação, pode se desenvolver para um processo de subjugação. No processo de subjugação, o indivíduo já não tem mais capacidade de tomar decisões. Ele segue cegamente as instruções que são passadas e não tem mais crivo nenhum. Num caso de possessão, é o último caso, então, da subjugação, que é quando o espírito já não tem mais nem possibilidade ou domínio de si próprio. Ele passa a agir como um autômato, como um robô que atende tudo o que está sendo dito sem capacidade de mudança, de refrear, de mudar de situação. Então é uma situação onde existe uma escravidão, uma escravização da entidade que é obsediária. A gente está acostumado a tratar muito isso no meio espírita, principalmente nos casos de obsessão de desencarnado para encarnado. Mas a gente deixa de lado ou não percebe que às vezes isso acontece também de encarnado para encarnado. E quantas situações dessas, quando a gente começa a pensar, você já não encontrou pela vida, onde existe um processo de subjugação entre casal, por exemplo. Ou a esposa com o marido, ou o marido com a esposa, ou da mãe com o filho, ou de maneira que as pessoas já não agem como autômatos e não têm, embora sofrendo, embora percebendo, não têm mais a capacidade de discernimento, de mudança de comportamento. Então, é só para extrair um pouquinho e imaginar que esses casos de dependência entre espíritos são entre espíritos. Espíritos podem estar encarnados ou desencarnados. E mais ainda, você pode fazer um processo desse, onde uma entidade espiritual se torne obsediada por um ser encarnado. Na medida em que passa a existir um vínculo com o ser desencarnado, e o ser desencarnado passa a atender simplesmente os comandos daquele que está encarnado aqui, por chegar num nível tal de fascinação, de começar a simplesmente perder a capacidade de julgamento, a capacidade do livre-arbítrio. Isso só para a gente poder entrar no tema, para ficar mais claro, quando a gente começar a tratar as questões aqui, do que a gente está falando aqui. Então, pergunta número 473 diz assim: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é,
introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo, ou seja, pode ter um processo de incorporação sem consentimento daquele que está sendo incorporado, né? E a resposta: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá de permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. E esclarecendo um pouquinho mais, são aqueles casos onde a obsessão levada ao último estágio faz com que o obsessor tenha total posse, né? Por isso o termo possessão, posse sobre a capacidade de reação do indivíduo. Então o obsessor, ele se incorpora no indivíduo, embora exista a vida física ainda ali, embora o espírito encarnado seja deslocado para que a entidade se manifeste, ela pode fazer uma incorporação total e se manifestar fisicamente, inclusive cometendo atos que aquele não faria, por exemplo, cometendo assassínios, ou fazendo obras que a pessoa perde a consciência completa e quando retorna à consciência vai descobrir que fez uma desgraceira, cometeu um ato impensado, né? Isso pode ser um caso de uma obsessão, de uma possessão, no sentido de que aquele espírito então se manifesta e faz isso muitas vezes para se vingar de outros indivíduos que estejam encarnados, como às vezes para se vingar do próprio indivíduo do qual está possesso, daquele que tem sobre sua posse, na medida em que ele pode gerar situações onde aquele indivíduo que está encarnado vá se comprometer e vá sofrer por consequência daqueles atos praticados por aquele ser que é o obsessor, né? Então, sigamos em frente. Pergunta número 474. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsediada, ao ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? A gente já falou sobre isso. Então, a resposta, sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso que saibas que a dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos, que mais necessitam de médico do que de exorcismos, têm sido tomados por possessos. O vocabulário possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo em seu corpo, pois que nesse sentido não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta de uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, é um processo evolutivo, é um processo de vinculação, é um processo de crescimento daquela situação, onde, para o ser chegar a perder a completa habilidade ou livre-arbítrio de tomar as suas próprias decisões, houve uma entrega deliberada daquele que está cedendo. Como é que a gente coloca isso? Assim, de alguma maneira, mesmo que a gente pegue casos onde existe possessão, obsessão ou de um desencarnado por encarnado, existe no pretérito alguma relação, alguma correlação que faz com que aqueles dois seres tenham uma proximidade vibracional muito grande, uma afinidade muito grande, e que através dessa afinidade estabeleceu-se um vínculo que, por um desejo de aproximação daquele que está querendo se manifestar na matéria, se acha e conseguiu
romper essas camadas que são as camadas de proteção do raciocínio do indivíduo e se manifesta de tal maneira que aquele já não se acha mais capaz de resolver ou capaz de tomar a decisão, tomar a razão. Dali, então, o processo ser chamado de obsessão. Mas existe, não é assim, não é do nada, não é porque aparece um demônio que vá tomar conta de um corpo físico onde existe um ser que está ali encarnado. Existe um processo de longa data de aproximação. Não é, senão seria extremamente difícil se isso acontecer com qualquer um de nós que não tem vínculo nenhum com esse ser da espiritualidade. Não existe um demônio da maneira que a gente imagina, como passa nos filmes de terror, mas sim um processo que às vezes que é muito mais conhecido do que desconhecido de um indivíduo, de um espírito que se manifesta em relação a alguém ou que ele deseja prejudicar ou que tem um vínculo de proximidade, de afinidade bastante grande e através do qual ele se acha então no direito de se manifestar. Seguindo, pergunta 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Vamos começar o processo agora do retorno, da cura, né? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se de um jugo, desde que com vontade firme o queira. E aí a gente entra para uma outra situação. Fala assim, pode um adicto perder a situação do vício que ele tem por vontade própria? Sim, pode. Mas, na grande maioria das vezes, ele irá precisar de ajuda. Ele irá precisar de orientação, às vezes até de medicina, né, de remédios para poder ajudá-lo a passar daquela situação. Pode um possesso, um possuído, se libertar dessa situação? Pode, mas é muito complicado sozinho, já que na medida em que a gente já teorizou e já descreveu o quadro, a gente já chegou num processo de entrega tal que aquele ser já não tem mais capacidade ou vontade de manifestação, porque o obsessor está sob domínio completo, é complicado e difícil para aquele que está sobre esse processo se livrar daquela situação, daquela manifestação. Há de sempre precisar de uma ajuda, de um auxílio para poder passar por aquela situação, né? Vamos caminhar um pouco mais, que acho que a resposta vem na sequência aqui. Pergunta número 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? E sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer com que cesse a subjeição da outra? E nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Quer dizer, alguém pode ajudar nessa situação? E que situação essa terceira pessoa poderia julgar? Na medida em que aquele que está sob o processo da obsessão não tem capacidade de discernimento ou de descobrir que está sob um processo de possessão, né? E a resposta, sendo ela, esta pessoa, um homem de bem, ou uma mulher de bem, quer dizer, uma pessoa de bem, né? A sua vontade poderá ter eficácia desde que apele para o concurso de bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá os espíritos sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não se atendem ao chamado e os maus não o temem. Ou seja, é a superioridade moral que vai permitir com que a ação esteja mais claramente manifesta. Mas, de qualquer maneira, deve existir o concurso à vontade daquele que se acha, de uma certa maneira, que a gente pode colocar como doente, aquele que está em sofrimento. Aquele, quando se acha em sofrimento, pede auxílio e pede ajuda, existe uma primeira manifestação ali de querer sair daquela situação, embora exista a impotência para sair daquela situação. Na medida em que existe essa necessidade, esse desejo de mudança, esse desejo de sair do sofrimento,
através do auxílio de entidades, de seres que tenham uma superioridade moral, pode-se então conseguir o concurso, a ajuda, o auxílio de outros espíritos que aí sim, através de uma manifestação magnética, de um isolamento magnético, conseguir o afastamento, mesmo que temporário, daquela entidade que se manifesta, porque a superioridade moral traz o concurso de energias muito mais sutis e muito mais elevadas. A diferença é o que a gente trata sempre, e a gente vai explorar um pouquinho mais nas questões seguintes, é a seguinte, né? Se você não resolve o problema, como a gente disse que esse vínculo é um vínculo de relacionamento, às vezes muito antigo, muito de vidas passadas, isso não se rompe simplesmente de uma hora para outra. E que para esse você pode romper simples por um tratamento, ou seja, um isolamento, para que aquele ser que está em sofrimento possa ter um recobrar das suas energias e se colocar num patamar de vibração mais elevada, mas existindo ainda aquilo que foi o motivo pelo qual essa aproximação aconteceu, esse processo vai retornar novamente. Então, existe uma coisa bastante complexa de ser tratada, que é a questão da dependência energética. Como é que a gente explica isso? Na medida em que o ser que está recebendo a influência compartilha de energias que o obsessor está propondo, é muito comum que no processo da separação entre o obsessor e o obsediado sinta a falta daquelas energias que lhe revigoravam de uma certa maneira. E em acontecendo o afastamento, ele tende a retornar para aquelas mesmas energias. Então ele busca o concurso de novo daquela mesma influência que acontecia antes. Quando existe uma situação dessa, existe um processo de as duas entidades estarem de uma certa maneira se beneficiando daquela situação, porque as energias são compartilhadas. Quando existe o rompimento e existe o rompimento desse compartilhamento das energias, aquele que fica como se ficasse fraco, fica como se não se sentisse tão poderoso enquanto estava no concurso do obsessor. Então existe uma certa tendência do retorno à obsessão, não porque o obsessor retorna, mas porque o obsediado vai buscar o concurso do obsessor novamente. Então, se a gente pensa ele como um tratamento, é necessário uma primeira quebra para que o indivíduo tome consciência daquele processo e possa se recobrar as energias, mas é necessário, num segundo momento, o esclarecimento de ambos. Porque se você não esclarecer ambos, aquela situação volta a acontecer novamente. É preciso esclarecer aquelas duas entidades, o obsediado e o obsessor, para que eles reconheçam que aquele tipo de relacionamento não é bom para nenhum dos dois. E que uma situação melhor seria o desvínculo para que cada um seguisse a sua vida. Isso implica muitas vezes no perdão que possa se estabelecer entre os dois indivíduos, para que então haja uma evolução, uma separação. Isso são, como a gente pode imaginar, são vínculos às vezes muito antigos, já de muitas vidas. É necessário um processo às vezes bastante longo de desvínculo para que esses seres possam ser esclarecidos, para que eles possam ser, como a gente diz, doutrinados. E o doutrinado aqui não é no sentido de falar assim, você vai fazer o que eu mando você fazer. Doutrinar significa dar conhecimento à doutrina. O que é dar conhecimento à doutrina? É explicar como funcionam as leis da espiritualidade. Quando a gente começa a ser doutrinado, e de uma certa maneira todos aqui estamos sendo doutrinados, né? Porque estamos tendo conhecimento da doutrina espírita, e com isso, conhecendo a doutrina espírita, estamos sendo doutrinados, né? Acabamos adquirindo essa capacidade de pensar e raciocinar sobre aquelas questões. E na medida em que os dois passam a raciocinar sobre as questões, possam a ter mais capacidade de reconhecer que aquela situação não é uma situação boa, que é uma situação que só traz atraso para ambos, porque faz com que os dois, mesmo aquele que é o obsessor, que pode se sentir numa situação mais privilegiada, vamos dizer assim, que está sob domínio, ele também não segue a sua vida e continua, sua vida espiritual, e continua num processo de vínculo àquele, quer seja por vingança, quer seja por um sentimento de
provocar alguma coisa que aparentemente lhe faz bem, mas que no final das contas impede com que ele prossiga a sua vida e encontre paragens mais felizes, que se possa deslocar para o crescimento espiritual, que é o objetivo de cada um de nós, que é encontrar a verdadeira felicidade. Continuando. Pergunta número 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? E aí a resposta: não. Esses últimos riem-se e se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. A gente está acostumado a ver, tipo, exorcista, né? Então chega o padre lá com fórmulas mágicas, com palavras especiais, com uma receita de bolo, e aí falando a receita de bolo, então faz com que aquela obsessão, aquele espírito do mal se afaste. E vamos pensar um pouco melhor sobre essa situação. Sobre o ponto de vista de palavras mágicas, não existem, né? Então não existem palavras, frases, não existem nada, rituais que possam ser mágicos e que provoquem a separação. O que existe é que nós atribuímos a certos ícones, a certas figuras, a certas imagens, isso já de várias existências, um poder, uma capacidade. Então, na medida em que aquele ser que é o obsessor tenha conhecimento sobre aqueles ícones, aqueles sinais que estão sendo passados, e reconheça na figura daquele que está fazendo o exorcismo alguém com uma capacidade moral superior a dele, se acha compelido a obedecer aqueles sinais que estão sendo passados. Então, se afaste daqui porque você vai para o inferno. Ele, acreditando que aqueles comandos realmente têm função, ele obedece aos comandos, mas porque ele encara e acredita que aqueles comandos, mas não porque os comandos tenham de fato. Não existem palavras mágicas, não existem rituais que por si só, independente da situação, possam favorecer um tipo de doutrinação desse tipo, né? O que existe, como eu disse, é cultura, é conhecimento cultural. É a maneira como a gente já em várias existências vem sendo doutrinado a certas culturas e que fazem sentido para a gente. Se o espírito obsessor não for dessa cultura, ele vai falar: não sei nem o que você está falando, para mim isso é besteira o que você está falando, né? E se não for a capacidade moral daquele que está tentando fazer o processo, a separação, não há de ter efeito nenhum. É só para a gente ter uma divisão mais clara de que tudo bem, não é preto ou branco, tem vários tons de cinza no meio dessa história aqui. Pode haver uma situação que isso eventualmente funcione, mas porque aquela entidade que está recebendo aquele processo de exorcismo, por exemplo, tem conhecimento daquela cultura e pelo poder que ele atribui ao conhecimento da cultura, ele se acha compelido a obedecer, mas não porque de fato tenha por si só nenhuma capacidade. Pergunta número 478. Pessoas há animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsediadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos de espíritos obsessores? E a resposta? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo, vendo que nada conseguem, eles se afastam. Como a gente já disse, espíritos não muito evoluídos não têm certas virtudes, como, por exemplo, a paciência e a persistência. Na medida em que a gente persiste no processo da oração, persiste no processo de fazer o bem, persiste em manter o nosso pensamento mais elevado, mesmo que às vezes a gente derrube o nosso pensamento, quanto mais a gente insistir nesse processo, vai chegar uma hora que ele vai cansar do brinquedo e falar: não quero mais brincar com você, não, vai tomar banho. Você não gostei dessa brincadeira. Enquanto eu estava comandando, estava muito bem. Agora toda hora eu perco o comando, agora você está cada vez mais forte, cada vez você... E volta naquela questão. Quanto mais a gente treina o pensamento, mais fácil fica o pensamento, mais fácil fica as nossas vibrações ficarem mais elevadas. Então é um processo de persistência no bem, de continuar exercendo essas capacidades. Pergunta 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? E a resposta: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte
e que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Daí a modificação do ser, a modificação é de dentro para fora, não de fora para dentro. Pergunta número 480, para encerrar. O que se deve pensar da expulsão de demônios mencionados no Evangelho? Depende da interpretação que se lhe dá. Se chamais demônios ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuíres a causa de uma enfermidade, quando a houveres curado, direis com certo que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestais às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isso e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. É a consciência, claro, que nem tudo é manifestação espiritual. Às vezes a gente pode ter um problema físico, realmente. Existe um processo que pode estar afetando o cérebro por consequência de atitudes passadas e não uma manifestação espiritual. Que às vezes esses processos podem auxiliar no processo de manifestação de influência espiritual, mas a causa primária, é um processo físico. Então é separar uma coisa do outro. Não é porque a pessoa tem epilepsia que ela está possessa, que ela está sendo controlada, dominada por demônios, né? Lembrando que só para a gente encerrar, que a palavra demônios vem de demon. E demon, na realidade, não significa demônio, espírito do mal. Significa qualquer ser desencarnado, qualquer ser não material, né? Acho que Sócrates tinha seus demônios particulares, que eram espíritos que ele conhecia, amigos que lhe intuíam e que lhe influenciavam nos seus pensamentos, nas suas meditações. Ela foi atribuída como símbolo de mal depois, quando a igreja resolveu afastar a capacidade da mediunidade e dizer que a mediunidade era um efeito maligno, que somente espíritos maus poderiam se manifestar em pessoas, porque Deus nunca conversava diretamente com ninguém, porque se assim isso impedia com que certas comunicações mediúnicas dissessem que a igreja estava indo para o caminho errado e que ela estava usufruindo de um poder para o ruim e não para o bem, não para o bem da humanidade. Então, no sentido de fazer isso, atribuíram a palavra demônio, como sendo espírito do mal. E a partir dali, proibindo qualquer manifestação, porque eram manifestações demoníacas. A gente fica por aqui. A gente retorna na próxima semana com mais uma sessão do Livro dos Espíritos, do livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Até lá!